Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar um produto novo, um lançamento aqui da Finice, um alicate amperímetro AC EDC com recursos bem diferenciados em relação aos produtos que tem aí no mercado. Bem interessante, baixo custo, trata-se do modelo DMC100 e ele vai até 600 amperes, tanto em AC quanto em DC, e tem várias outras características interessantes, inclusive do multímetro. Ok, pessoal? Então vamos dar uma olhada nele aqui. Ele acompanha alguns acessórios, basicamente ponta de prova para o multímetro, um cabo de carregamento, já que ele usa bateria recarregável, e o manual de instruções. Ok? Manual de instruções, deixa eu ver se temos aqui português, não temos em inglês. Inglês, mas é aquele padrão tradicional, muito bem ilustrado e de simples compreensão, ok? Com as tabelas aqui com os valores e características. Ele é muito bem construído, um plástico de ótima qualidade. A gente nota que o acabamento desses produtos tem ficado cada vez melhor. A gente não vê mais, pelo menos dessa série aqui de produtos da Finice, aqueles plásticos de baixa qualidade, cheios de rebarba. A gente nota que o acabamento é bom, o produto é firme, robusto e preciso, o que é interessante, porque eles estão conseguindo manter um preço ainda razoável com um produto que cada vez mais melhora a qualidade final, ok? Então vamos lá, especificações do alicate amperímetro e multímetro, ok, pessoal? Digital. Vou ligar aqui antes para a gente dar uma olhada aqui no boot dele. É um boot rápido, tem um belíssimo display colorido. O display dele é múltiplo, com diversas informações interessantes. Inclusive, uma das características interessantes que a gente vai ver aqui é que ele mede simultaneamente a corrente através da garra e a tensão através das pontas de prova, de forma que ele já calcula a potência do sistema que estiver rodando na hora, AC ou DC, ok? Então vamos lá, principais características. Corrente AC e DC, que é a principal aqui pela garra, até 600 amperes, tanto para um quanto para outro. Tensão AC até 750 volts, tensão DC até 1000 volts, resistência até 100 mega ohms, capacitância até 10.000 microfarads, frequência até 10 MHz. Ele é True RMS, o que é importante, tem função NCV, detecção de tensão sem contato. A abertura da garra abre aproximadamente 28 milímetros. O display tem 2 polegadas, ele é um CAT3 para 600 volts, bateria interna de 1.500 mAh com 3,7 volts. E a característica nova de medição simultânea de corrente e tensão com cálculo de potência no display, ok? Então vamos ver aqui como é que ele funciona, principalmente. 3 botões cinza e 2 azuis, sendo que esse aqui de baixo é o para ligar e desligar. E aqui a gente vai trocando os modos. Um modo interessante, aqui ele está, por exemplo, em modo de tensão AC. Está aqui o display, ele é um 10.000 contagens, ou seja, tem um multímetro muito bom aqui. Nível de bateria indicado ali, tem valor de medida de máximo e mínimo, e aqui embaixo a gente troca a função. Então eu vou vir aqui no Mode, por exemplo, agora no Mode está tensão, então passou a ser tensão DC, e voltamos à tensão AC, ok? Se eu vier nas setinhas aqui para a direita e para a esquerda, aqui é o Mode, AC e DC, e nas setinhas eu vou trocando aqui embaixo a indicação de onde ele está. Ele está em tensão, né? Se eu voltar umazinha aqui, a gente vai para corrente DC. Se eu apertar Mode, corrente AC, ok? Correndo novamente as setinhas, tensão, aqui a resistência, e aí dentro da resistência eu vou no Mode, e modo para continuidade, teste de diodo e volta à resistência. Seguindo capacitância, seguindo temperatura e frequência. No caso aqui está em frequência, se eu apertar Mode ele vai para a temperatura. Para a temperatura necessita colocar aqui um termopar. Alguns modelos vêm com termopar, o meu não veio, mas alguns vêm com aquele termopar simples, tradicional, tipo K, que você pode colocar aqui, ele vai funcionar. Próximo, Live, e dentro de Live é aquele que a gente coloca aqui uma ponta de prova vermelha e testa se é fase ou se é neutro na tomada. Se eu apertar Mode, ele troca para NCV, que é o teste de energia sem contato. O sensor do NCV
é aqui em cima. Eu vou aproximar ele da tomada e ele vai fazer um sinal indicando que tem energia ou não, ok? Voltando aqui na setinha para a corrente em amperes. Aqui eu tenho a tecla também de save, que ele pode gravar os dados que eu estou medindo, inclusive máximos e mínimos, e uma função gráfica aqui em Mode. Se eu pressionar Mode aqui por 2 segundos, eu entro na função gráfica. A função gráfica, ele mostra lá em cima numérico e aqui graficamente, tá? Tem o máximo, o mínimo, etc. Eu posso vir aqui na setinha, botar aqui tensão, e ele vai mostrar uma linha aqui, correndo, indicando a variação de tensão. A gente pode ver isso na prática também. Ou qualquer uma outra unidade aqui pode ser também representada de forma gráfica. Apertando o Mode aqui por 2 segundos e a gente volta para a tela apenas numérica, tá? Aqui em Save, se eu apertar por mais de 1 segundo, eu vejo o histórico do que eu gravei, né? Mas lá em cima eu tenho o menu também. Eu tenho o histórico na primeira opção, na segunda opção eu tenho a parte de língua, é uma configuração, né? Eu posso ajustar aqui língua, está em inglês, vou marcar aqui em inglês, ok. Aqui o brilho da tela, a unidade da temperatura, se eu quero Celsius ou Fahrenheit, tá? Vou marcar em Celsius, e o Auto Shut-Off, para ele desligar sozinho em 5 minutos, 15 ou 30, ou não desligar nunca. Isso para poupar bateria, ok? A gente tem a opção de um reset geral, caso necessite, e também os dados da versão de firmware. O firmware dele pode ser atualizado. A gente pode fazer não só o carregamento, mas como uma atualização de firmware aqui nessa portinha USB-C lateral. Ele vem com cabo que pode ser usado no manual. Tem a explicação de como fazer a atualização do firmware, ok? Carregamento é só plugar aqui e colocar em qualquer tipo de fonte aí usado em carregamento celular, é suficiente para carregar o instrumento também. Ele tem uma lanterna aqui, o que é muito importante no alicate amperímetro. A gente pressiona esse botão aqui do lado por 2 segundos e ele ilumina, porque muitas vezes você vai fazer um teste num quadro de distribuição e a iluminação é ruim, né? Então isso aqui ajuda bastante. Vou desligar aqui para poupar a bateria e tá lá. Voltando aqui nesse mesmo botão que eu entrei na configuração, ele retorna para a tela principal. Ok, pessoal? Vamos fazer agora umas medidas. Estou curioso para ver a questão de medir simultaneamente, para a gente checar como é que ele mede a potência. Ok? Então vamos montar aqui um setupzinho e a gente já faz as medidas. Antes, porém, pessoal, vamos fazer aqui uma medida de precisão do multímetro para a gente ver aqui a qualidade. Eu vou testar com o meu padrão de precisão as tensões de 2,5, 5, 7,5 e 10 na função voltímetro DC, ok? Ok, 2,5 volts está medindo 2,505. Agora vamos botar 5 volts, 5,011, 7,5, 7,514 e 10 volts. 10,01 volts. Ok, medindo com boa precisão aqui a tensão DC. Agora vamos medir resistência e capacitância. O resistor de precisão é de 7,4975 kΩ. Então vamos lá, vou colocar aqui no modo de resistência. Ele não é smart, tá, pessoal? Você tem que trocar, né? Então tá lá no modo de resistência, aqui, e vamos checar a resistência se bate aqui com o padrão. 7,49, ele está medindo 7,488. Bem preciso, bem preciso. E a capacitância padrão de 39,57 nano. 39,57 nano. A gente troca aqui então para capacitância. A capacitância aqui mais à frente. Então tá aqui. Vamos ver quanto é que ele mede. Capacitância. Ok. 39,86 nano. 39,86 nano. Lembrando que o valor é 39,57. Dentro da tolerância, boa medida no voltímetro como um todo. Agora a gente vai fazer o seguinte.
Eu vou pegar esses cabos aqui, vêm da fonte, que está gerando 10 volts, ok? E esses outros cabos aqui vêm da carga eletrônica, que eu vou colocar uma corrente. Então, eu vou colocar aqui, eu vou ligar a carga na fonte, e nós vamos medir a corrente e vamos medir a tensão também, simultaneamente. Então, tá lá. Agora eu vou botar aqui uma garrinha para a gente fixar. Já vou botar aqui o voltímetro, então, em paralelo com a tensão. E a garra a gente vai abrir e medir a corrente. Vamos medir, então, inicialmente a tensão. Já fiz aqui as conexões. Ok? Primeira tensão, vou ligar a fonte. Tá lá, temos 10 volts. 10 volts cravado. Ok? Corrente, eu vou colocar aqui nesse cabo que vai para a carga. Não deve ter nenhuma, porque eu ainda não liguei a carga. Vou só botar aqui em volta da garra. Bom, pessoal, já fiz as conexões aqui. Eu vou colocar no modo de medida de potência, em que ele fica com o display duplo, mostrando a tensão e a corrente. Nesse modo, ele detecta se é AC ou DC de forma automática. Então, a gente vai pressionar essa tecla VA por 2 segundos e ele entra nesse modo de potência. A potência é calculada aqui, ó, bem no meio do display. Vou aproximar aqui para a gente ver. Então, tá em cima tá a corrente. Essa corrente é fake, porque não está conectado efetivamente. Tá? A tensão está zerada. E está em AC porque ele não detectou. Está induzindo alguma corrente aqui. Agora eu vou ligar primeiro a fonte. Eu tenho 10 volts na fonte, está aqui, ó, 10 volts. Agora eu vou ligar a carga com 1 ampere. Liguei a carga com 1 ampere e já chaveou aqui para a corrente DC e está mostrando 1 ampere e mostrando a potência aqui no meio, ó. 10 watts, 10,29 watts. Eu vou aumentar agora a corrente, ok? Vamos aumentar a corrente para 2 amperes. Tá lá, 2 amperes, nova potência, 19 watts ali no meio. Então ele mede, está medindo tensão e corrente, tensão pelas pontas de prova, em paralelo, e corrente aqui através da garra, que é passando aqui no meio. Então, se eu remover aqui a garra, eu paro de medir a corrente, o que está mostrando ali é uma indução. Ok? E só tem a tensão. Agora eu vou botar aqui a corrente, tá lá, corrente volta, 2 amperes, vamos aumentar essa corrente para 5 amperes. 5 amperes, tá lá, potência 47 watts. Ok? Vou aumentar mais aqui, ó. 9 amperes. 82 watts. 9 amperes, tendo uma queda de tensão aqui da fonte, pelo menos nos fios, caiu para 9 volts, e com isso está dando 82 watts. Ok? Reduzindo aqui a corrente, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ampere novamente. E a potência variando. Muito bacana, né? O cálculo de potência. Isso pode ser feito em AC também. Você pode deixar direto lá, medindo a tensão da rede, e ir com a garra. A garra, as pontas vão lá num determinado ponto fixo, e a garra você consegue manejar e ver qual é a potência de consumo naquele ponto, além da corrente. Pode ser bastante útil em várias situações, tanto em AC quanto DC. Ok? Desligando aqui a carga, desligando a fonte, a gente zera. Maravilha. Saindo, a gente pressiona aqui, ó, e sai. Agora, continuando aqui no teste de tensão, vou ligar aqui, por exemplo, a tensão em 10 volts e ir aqui para o modo gráfico. Repare, ele foi de 0 a 10, ele continua marcando. Tem aqui a indicação de máximo, mínimo, mínimo 0 e máximo 10. Tá? Agora eu posso ir movendo aqui, por exemplo, a tensão, 11, 12, 13, 14, 15, ou até 20. 20. E ele vai plotar o gráfico agora em 20 volts. Mas ele continua indicando aqui o numérico, tá, pessoal? Só que você vê a variação. Então, se essa tensão flutuar, por exemplo, for diminuir e aumentar, você vai vendo graficamente as variações que você tem na tensão. Isso vale para as outras grandezas também, como eu já comentei. Então, pode fazer uma análise aqui das variações de corrente, das variações
de tensão e outros parâmetros, tá? Se eu apertar aqui esse botão aqui embaixo, ó, esse Save Muni, eu posso gravar ali o ponto da tensão que está naquele momento. Eu gravo essa característica. Então, se eu pressionar direto, eu vejo a tabela onde ele está. Continua direto, eu retorno aqui. Além disso, ele tem também a função de hold para congelar a tela. Então, se eu estou vendo alguma coisa diferente aqui, eu posso pressionar hold aqui. Ele acende hold aqui em cima e para, ele trava toda a medida, tanto numérico como graficamente. Ok? Essa função aqui dessa outra tecla. Se eu pressionar novamente aqui por 2 segundos, eu libero o hold. Então, eu achei ele bem completo para um CAT 3 aí, com capacidade máxima de 1000 volts em DC 750 em AC, um ótimo multímetro, bem completo, né? Um multímetro que dá para substituir qualquer multímetro aí de bancada, True RMS com uma ótima resposta aqui para as medidas que nós fizemos em termos de precisão. A garra também com uma boa capacidade de 600 amperes, considerando que é um 10.000 contagens, então tem uma ótima resolução aqui nas medidas também. Então, gostei bastante do DMC-100, o preço dele é compatível, ele deve estar aí já com impostos na faixa de 300 e poucos reais, e a Finice tem mantido aí o compromisso de montar e distribuir instrumentos agora de qualidade muito boa, que podem ser adquiridos por preços interessantes, né? Com certeza ele é muito superior do que aqueles alicates aí que a gente está acostumado a ver em casas de ferragem, que podem até quebrar um galho, mas realmente não tem metade das funções que tem um instrumento desse, que serve tanto para eletrônica quanto para eletrotécnica de baixa tensão. Ok, pessoal? Muito bem, é isso daí. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse em adquirir um produto desse, quem estiver precisando de um alicate amperímetro, que é realmente um instrumento bem bacaninha. Faltou medir aqui o NCV. Vamos pegar o cabo de força. Vamos fazer o teste aqui do NCV aqui nesse cabo. Então vou colocar o molde aqui. Primeiro deixa eu sair aqui para voltar para a tela gráfica e depois a gente bota o molde lá em live e em live a gente troca para NCV. É bem fácil de usar. Vamos aproximar aqui, ó. Tem um bip legal e a indicação do NCV ali. Afastei. Aí parou. Ok. E o live, a gente vem com a ponta vermelha aqui e testa se é fase ou neutro. Para desligar, é o mesmo botão, ele apaga. Compacto, fácil de manusear. Aqui, bem simples, não é muito pesado. Ok, pessoal? Se gostarem do review do DMC-100 da Finice, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.